Se existisse uma forma de aliviar a dor, controlar convulsões ou devolver a qualidade de vida para um pet com câncer, você consideraria o tratamento com cannabis medicinal? Para algumas pessoas, essa ainda é uma ideia que parece um tabu. Para outras, representa uma nova esperança. Mas o que realmente já existe da ciência por trás desse tratamento? É justamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Lorena, essa é a Cacau e nós somos do Zencast Animal. E para conversar sobre esse tema, recebo hoje a doutora Isabel Niles. Seja bem-vinda, doutora Isabel. Ai, gente, muito prazer, muito obrigada pelo convite de estar aqui hoje, junto com a Cacau, que também é o mesmo nome da minha gatinha. Doutora, conta para nós um pouco mais sobre você para que os Zen Lovers conheçam mais sobre a veterinária Isabel. Vamos lá, gente. Eu sou médica veterinária, né? Formada em 2023, 22 para 23, pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Uhum. Atualmente eu faço mestrado na mesma instituição com a cannabis como um todo, né, para animais. A minha pesquisa em si vai falar sobre medo de fogos de artifício também. Eh, Atuo na área da cannabis desde antes de formar, né, em 2018 foi onde surgiu esse meu interesse pela endocrinologia, né, pela cannabis como um todo, onde eu vi na prática pessoas ao meu redor, né, precisando usar a cannabis como um todo e melhorando a qualidade de vida, né, e esse é o Uhum. nosso principal foco, né, com a cannabis. E pensei assim, por que não trazer isso para veterinária também? E aí fui atrás de cursos na área, né, e fui cada vez, me especializando desde antes da graduação para poder, quando formar, já poder atuar nessa área. Então, quando a gente fala sobre cannabis medicinal para pets, do que exatamente nós estamos falando? Tá, vamos lá. Primeira coisa que eu costumo falar é: cannabis é maconha, maconha é cannabis. A única diferença é que a cannabis, medicinal, a gente usa, de fato, o extrato, né, a gente extrai os componentes da planta ali, para poder fazer um extrato como um todo, um óleo, né, pra usar de forma medicinal para alguma patologia em si. E o ato de fumar a maconha de forma recreativa, vamos dizer assim, mas nada mais é que você tá introduzindo esses canabinoides dentro do seu corpo de uma forma ou outra, né. Uhum. E aí, com a cannabis medicinal, para os animais, a gente tem uma vasta gama aí que a gente pode utilizar para dores crônicas, para inflamações, câncer, ansiedade, epilepsia, né. Então a nossa gama é bem alta aí. Sim. E aí, né, tem 2 tipos, o CBD e o THC. Explica um pouco cada um deles para a gente saber qual a diferença. O pessoal às vezes fala: "Eu vou usar o óleo de canabidiol". O óleo, quando a gente fala um óleo de canabidiol, a gente está falando de um óleo, geralmente importado, né, que é o extrato isolado do canabidiol. O canabidiol é apenas um composto da planta como um todo, né. E aí a gente tem o THC, que ele também é um desses compostos que a planta produz, que ele tem esse efeito psicoativo como um todo, né, que é famoso por deixar na larica, vamos dizer assim. Então, assim, ambos têm efeitos terapêuticos. No Brasil, a maioria dos extratos agora, a gente usa óleos full espectro. O que seria isso? Óleos que têm a planta inteira ali dentro daquele composto, né. Uhum. Então a gente vai ter óleo, rico em CBD, rico em THC, mas existem N outros fitocannabinoides, mais de 100 fitocannabinoides como um todo, e a planta em si tem mais de 1000 componentes, entre flavonoides, terpenos, né, e diversos outros. Então, esses compostos
em conjunto, quando a gente usa um óleo full espectro, que tem todos esses compostos, a gente mexe no sistema endocannabinoide, né, que é o objetivo todo do tratamento, Uhum. de forma generalizada, que é o efeito Eutorande, que um vai beneficiar o outro, né? Então, por exemplo, CBD controla os efeitos negativos, vamos dizer assim, do THC, os efeitos colaterais. Mas ambos a gente usa, de fato, para a medicina como um todo, né? Cada um tem a sua especificação. Por exemplo, o CBD a gente pode usar, pensar num caso mais de ansiedade, para melhorar a imunidade como um todo também. O Uhum. THC a gente pensa já em casos mais inflamatórios, e aí acaba que a gente vai existem diversas proporções que a gente pode utilizar desses componentes. Então, vai variando de cada paciente mesmo. Agora, né, você falou entre maconha, entre, o cannabis medicinal, então isso sempre gera uma curiosidade, né, dos efeitos que eles são capazes de realizar. É verdade que a cannabis medicinal deixa chapado, o animal chapado? Então, quando a gente tem esse efeito, né, geralmente é porque ou a gente errou a dose, houve um excesso dessa dose, ou geralmente acontece quando o animal, por exemplo, ingere a planta in natura, de um tutor, né, de algum responsável que tem a planta em casa como um todo. Então, esses efeitos de chapado, né, de sedação, acontecem nesses casos de intoxicação, né, ou o efeito da dose, quando a gente errou a dose, né. Uhum. Por isso que a gente sempre começa com a menor dose possível, vai aumentando gradativamente, para a gente evitar que tenha esse efeito de sedação como um todo. E a gente pode falar que ela é né, é uma forma, terapêutica, né, ou um milagre? O pessoal vem muito assim: "Ai, doutora, é minha última esperança", né. Eu sempre costumo falar que a cannabis não vai propor a cura, a gente não tá falando aqui de cura, a gente não tá falando de milagre, né. É uma ferramenta terapêutica usada com critério, né. Então, o tutor às vezes vem com muita expectativa, eu sempre falo: "Vamos primeiro quebrar todas essas expectativas aí, vamos trabalhar Aham. dentro da realidade. E tudo que a gente conseguir a mais é o nosso objetivo". Então o meu objetivo nunca é a cura, nunca é um milagre, é melhorar realmente a qualidade de vida, tanto desse animal que tá ali em sofrimento, quanto da família também que sofre junto, né. Claro, é. A Ameixa, né, minha cachorrinha, Sim. que deu início a tudo isso aqui, esse projeto tão bacana, ela, nos últimos meses, ela utilizou da cannabis, né, Uhum. e a gente experimentou na prática que, foi uma ajuda terapêutica realmente muito valiosa, né, Sim. porque ela não sentia dor. E vamos falar, sobre ser um produto legal no Brasil. Legal que eu tô falando de, né, da parte jurídica, da parte, de regulamentação. Tá. Até recentemente, 2024, nós veterinários, né, a gente prescrevia de forma totalmente ilegal, entre muitas aspas, né. A gente corria riscos, né, porque o ato de prescrever também poderia ser considerado, né, tráfico de drogas até aquele momento. Porque a gente vivia um limbo jurídico entre a Anvisa e o MAPA que ficavam jogando um para o outro, né. E a Anvisa falava que era responsabilidade do MAPA, o MAPA falava que era responsabilidade da Anvisa, e até aquele momento só médicos e dentistas, né, poderiam prescrever, estavam lá, né, que a cannabis poderia ser prescrita. E aí Uhum. final de 2024 a gente teve essa autorização da Anvisa, tirando, né, a cannabis como, proscrita, né, ali, e podendo permitir a gente fazer a realização da prescrição como um todo, dos produtos à base de cannabis como um todo. E aí, a luta não terminou, né. A gente luta há muitos anos, tem médicos veterinários que trabalham há mais de 15 anos na área aí, Uhum. né, lutando, até pelo socialismo também, né, questão de
melhorar a questão do acesso, né, à cannabis para os animais. Uhum. E aí, até aquele momento, a gente não tem como importar, né? Até hoje, a gente não consegue importar o óleo de cannabis para animais. A gente não tinha, naquele momento ainda, autorização para poder prescrever óleos de farmácia, que ainda assim eram mais caros, mas ainda tinha um acesso, né, como um todo, legalizado. E aí a gente tinha as associações medicinais. E aí a gente sempre trabalhava nesse intuito de a saúde vem acima da lei. Então, Uhum. assim, eu vou prescrever o melhor tratamento possível para o meu paciente. Se o melhor tratamento possível vai ser a cannabis, a gente vai se basear nisso também. A gente se baseava muito também nessa questão de que a gente pode prescrever produtos de humanos para os animais também. Então, a gente tinha essas brechas aí, né? Então, a gente sempre utilizou óleo de cannabis, só que vindo das associações medicinais. E aí, sempre com esse risco, né? Não totalmente legal até o momento. E aí, a gente vai lutando passinho de formiguinha, né? Que está cada vez melhorando como um todo. E aí, recentemente, a gente teve essa autorização. O CFMV, né? Reconheceu a endocrinologia como uma especialidade, né? E aí a gente entra em mais debates, em breve a gente vai ter a nossa prova, né, para reconhecer um Uhum. especialista. Mas assim, até hoje, neste momento, a gente não tem nenhum produto regularizado pelo MAPA, que é o órgão responsável, né? Tem previsão de ter, mas não acho que não vai ser tão recente, talvez, mais para frente. E aí, a nossa principal porta de acesso aos tratamentos são as associações medicinais, Uhum. que produzem óleos para. A gente tem diversas associações, né, no Brasil todo, mas produzem a maioria para humanos, né? E aí tem algumas associações que fazem só linha PET aí pra gente conseguir fazer o tratamento para os nossos animais também. Aham. Mas é legal. É, agora a gente pode prescrever, mas a gente não tem um produto registrado ainda. Então, assim, a gente não tem nenhum produto registrado pela Anvisa nem pelo MAPA para uso veterinário. Então, Uhum. a gente ainda tá nesse limbo, vamos dizer assim. Aham. Mas como você disse, né, a saúde está Acima da lei. acima, a ciência também, né, Sim, com certeza. precisa estar acima. E a ciência comprova que a cannabis medicinal, ela realmente funciona. Sim, com certeza. Hoje a gente tem diversos estudos aí falando não só da cannabis como um todo, porque assim, a gente usa a cannabis por conta do sistema endocannabinoide, que é o nosso sistema que nós, os animais, a maioria dos vertebrados, a gente tem, é um sistema de regulação Hum. ali, né? E aí ele faz parte do nosso equilíbrio corporal. Então, se o nosso sistema tá deficiente, a gente precisa repor aí, vamos dizer, os nossos Uhum. endocannabinoides, né? Uhum. Então, a gente tem diversos estudos sobre o sistema endocannabinoide, como que funciona, sobre as terapias, né, como um todo, diversos alvos terapêuticos, né? Uhum. E assim, óbvio que a gente ainda precisa de muitos estudos, a gente tem muitos estudos, mas eu sempre falo, a gente sempre precisa de mais estudos na área, né? Aham. E me conta um caso que fez com que você, assim, de fato, passou a acreditar no potencial da cannabis. Vamos lá, eu tenho alguns casos muito importantes na minha vida que me marcaram muito, mas os 2 principais casos aí, eu acho que primeiro é antes de eu me formar, né, que eu ainda era estagiária, e a minha ex-companheira usava, né, óleo de cannabis, e a gente recebeu um paciente que estava com tétano. A gente sabe que o tétano, né, é uma doença muito agressiva como um todo, o paciente fica, sem movimentos como um todo, né. Essa cachorrinha especificamente era uma cachorrinha que tinha sido, atropelada pelo trem, então o trem tinha passado pelo rabo dela. Então ela pegou tétano ali por conta daquela situação, né. Caramba. E o tratamento convencional não estava dando resultados. E aí ela só deglutia e piscava o olhinho. Ela era uma nenenzinha de 4, 5 meses. Ai, gente, que dó. E aí a gente, nesse momento, no estágio, a gente bateu o clique. A cannabis causa relaxamento muscular. Por que que a gente não tenta? Uhum. Teste totalmente naquela época, eu conversei com a minha orientadora, a gente tinha na época um óleo rico em CBD, que era o que a minha ex-companheira usava, e a gente pensou: "Vamos começar com esse óleo".
Uhum. E aí a gente prescreve, o médico que estava de plantão prescreveu um óleo equilibrado depois pra tutora, mas pra gente começar, a gente começou com óleo de CBD. Foi isso, em 7 dias, essa cachorrinha voltou a ter os movimentos. Aham. Em 10 dias, ela estava andando, mesmo com tratamento convencional, os antibióticos como um todo. Uhum. Que isso é também importante a gente falar, não é um tratamento substitutivo, a gente não vai substituir tratamento, mas a gente vai complementar, né. Sim. Vai E integrar, né? vai integrar, é um tratamento multidisciplinar, eu sempre falo isso, né. E quando essa paciente com 10 dias voltou a brincar, a tutora passou mais uns 5 dias depois disso, dando uns 15 dias, a tutora me mandou um vídeo dela latindo, brincando, correndo, eu falei: "É isso, é isso que eu quero". Até nesse momento, eu não acreditava em mim, assim, nessa questão da veterinária, eu achava que eu não tinha me achado na veterinária, Aham. e aí eu pensei: "Cara, é isso que eu quero estudar". Uhum. É isso que eu quero me especializar, porque eu quero melhorar a qualidade de vida desses pacientes como um todo. Então, Sim. assim, diminuir o sofrimento animal. Eu, desde a graduação, desde novinha na graduação, eu sempre trabalhei nessas causas de resgate animal também. Então, assim, eu não tinha me encontrado, assim, algo técnico, assim. Eu vou participar de cirurgia? Detesto cirurgia, né? Anestésio não é minha área, eu não sabia o que eu ia Aham. trabalhar. Tava buscando se encontrar mesmo. Exatamente, E de repente, num caso que se tornou tão, especial para com você, certeza, descobrindo que poderia, né, contribuir com a cannabis. com certeza. Foi, assim, muito especial, assim, é um dos a gente até publicou esse relato, né, porque realmente foi um quadro muito específico, muito interessante Aham. e, assim, assim, a gente o tétano como um todo, geralmente evolui para óbito, né. Nossa, quanto tempo que eu não ouvia falar sobre animal com tétano. Exatamente. É. Então, é possível utilizar cannabis para dor. Pra dor, com certeza. Eu falo que a minha rotina hoje, praticamente 90% dos animais vem com dor. 80, vamos dizer assim. Uns 10% é de, epilepsia, crises convulsivas, mas assim, para dor especificamente a gente usa muito, Uhum. e eu acredito que é um dos que a gente mais percebe o resultado mais rápido, assim. Sim. É óbvio que cada paciente é único, cada caso é um caso, né, Aham. mas de forma geral, assim, a gente tem resultados muito positivos, e o THC tem grande papel nisso aí também, né. Aham. Então, assim, a gente usa muito mesmo na rotina. E no caso do animal com câncer, ele é mais para dor, mas ele também contribui nas inflamações? Hum. O animal com câncer ele tá aí inflamado, né, como um todo. Pode ter dor, né, por conta da dor oncológica. Aham. Esse paciente, às vezes, não tá comendo, tá muito nauseado. Então a gente pensa no óleo da cannabis como um todo para melhorar tanto a dor, para voltar o apetite, para controlar a náusea também. Então, assim, depende do quadro, né. Às vezes, por exemplo, um câncer cerebral, que o paciente tem agitação, que não dorme, então a cannabis também pode ajudar nesse caso. Eu falo assim, ela tem muitas funções, ela é uma planta a cannabis, né, é uma planta muito esperta, nosso sistema endocannabinoide é muito esperto, ele usa a cannabis a nosso favor, para realmente melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Então, quando a gente tem um paciente que já não está comendo por causa de um câncer, não está dormindo e a gente pelo menos consegue melhorar essa questão de voltar a se alimentar, diminuir a dor, não precisar usar medicações tão fortes para dor. Às vezes a gente não consegue tirar totalmente a medicação alopática para dor, mas a gente consegue controlar, porque às vezes Uhum. uma gabapentina, uma pregabalina, um tramadol, enfim, não está controlando a dor desse paciente, né. Aham. E aí a gente usa a cannabis e acaba controlando melhor essa dor. Uhum. Então, ajuda muito. E o animalzinho epiléptico? Qual que é a qual o resultado, É, né, com a cannabis? a gente tem muitos estudos, né, de com a cannabis como um todo para animais epiléticos, com crises convulsivas, né, e os resultados são incríveis de forma geral.
né? Óbvio que eu sempre falo que o paciente epilético, ele precisa ter acompanhamento neurológico com o neurologista, fazer o uso das medicações alopáticas que é indicada pelo neurologista. Eh, Cada caso é um caso. Eu tenho pacientes que nunca mais convulsionaram, e eu tenho, Olha, que interessante. mas eu também tenho pacientes que a gente ainda tem as crises, ou mais espaçadas, ou Uhum. diminuiu o pós-crise, né? Por exemplo, o paciente fica muito fora do ar depois da crise epilética e acaba voltando mais rápido, vamos dizer assim, ou diminui o número das crises. Por exemplo, ele tem a cada 20 dias ele tem crise convulsiva. Eu Uhum. tenho uma paciente que, quando ele ficou quase 6 meses sem crise. Recentemente ele teve crise, ele teve 17 crises. A semana tá passada. Caramba, 17 17 crises. crises. A gente não conseguiu diminuir o número das crises em cada episódio de crise, né, mas a gente conseguiu espaçar. Antes ele tinha a cada 2, mensal, a cada mês, a cada 2 meses. A última vez a gente conseguiu espaçar por quase 6 meses. Então, assim, vai variar de cada paciente mesmo. Tem paciente realmente que a gente consegue que cesse as crises, e aí a gente pensa em questão de fazer o desmame das medicações, mas sempre com orientação do neurologista também, né. Mas, se a gente consegue espaçar mais o espaço ou diminuir o número de crises, ou mínima melhora também no pós, a gente já tá ganhando, né, já tá Uhum. o time tá ganhando. Mas óbvio que o nosso objetivo sempre é que cesse totalmente as crises, mas nem sempre é possível. Então Tá. é importante a gente dizer isso também. E pode ser utilizada a cannabis com animalzinho com Alzheimer? Sim, a gente tem bastante já atendi alguns casos bem interessantes, porque geralmente esses pacientes que têm a disfunção cognitiva, né, que é o Alzheimer canino, vamos dizer assim, eles geralmente não dormem, né, sentem dor, ficam fora de órbita, né, e a gente quer que esse paciente relaxe, que ele durma à noite, né. Óbvio que tem pacientes que vão ser mais sensíveis, que são muito ansiosos também, então, assim, a gente vai modulando, se vai ser mais CBD, mais THC, né, enfim, ou outro canabinoide, para a gente tentar, controlar melhor essa questão do sono. Então a gente usa Uhum. bastante. A gente tem hoje a mão do CBN, que é um canabinoide também que ajuda bastante nessa questão do sono, e geralmente eles voltam a dormir muito melhor. Uhum. E você falou, né, de animal com ansiedade, como que ela trabalha com esse animal? A gente usa bastante, de forma geral, quando vem, né, é o caso para mim, só que a gente precisa entender por que que esse animal é ansioso? Porque às vezes a ansiedade dele está relacionada a uma dor que não foi diagnosticada, Uhum. ou alguma outra alteração patológica que não foi diagnosticada. Comportamental. Comportamental, paciente que é atópico, tem alergia, dermatite, geralmente eles são muito ansiosos também, né. Aham. Então, assim, a gente usa sempre com cautela a questão do THC nesses pacientes, mas a gente usa, e aí tem resultados bons, só que eu costumo falar que a ansiedade a gente tem um resultado mais a longo prazo, não é logo nos primeiros dias, 2 semanas que a gente vai ter o resultado, né. Uhum. Eu tenho pacientes que ficam tão nervosos, eu tenho um paciente que ele tem tipo uma crise de pânico para sair de casa. A última vez que a tutora se mudou de casa, ele teve 2 crises convulsivas no caminho, e ele nunca tinha tido crise convulsiva na vida. Caramba. Então, assim, tem diversos tipos de animais com ansiedade, né, cada um Uhum. tem um comportamento específico, mas a gente usa bastante. O CBD, principalmente nesses casos, é muito bom, porque ele é ansiogênico, é ansiolítico, né, desculpa. O THC, ele ajuda ali, porque querendo ou não, ele tem, o animal ansioso também tem uma neuroinflamação ali, né. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com o THC para animais ansiosos, porque em doses baixas, ele vai ter esse papel ansiolítico, mas em Aham. doses altas, a gente pode piorar essa ansiedade. Então tem que fazer um acompanhamento Tem que fazer um certíssimo. acompanhamento bem. Eu costumo falar, os tutores precisam ser os meus melhores amigos, porque eles que estão ali diariamente cuidando do paciente. Então, qualquer mínima alteração, eles têm que entrar em contato comigo para a gente ajustar a dose de acordo com cada paciente mesmo. Uhum. Então, assim, tem pacientes que a gente começa com uma dose bem baixinha, e eu tenho esse paciente, inclusive, que é muito ansioso, que tem essa crise de pânico, ele tá numa dose altíssima, até agora a gente
entendeu? A gente melhorou muito, mas ainda tem ansiedade que a gente pode aumentar essa dose dele. Uhum, Então, vai depender realmente de cada paciente ali. uhum. E pet idoso? A gente costuma falar que o paciente idoso, ele é o que mais precisa da cannabis, porque ao longo do tempo, né, a gente vai envelhecendo, o nosso sistema endocannabinoide vai ficando mais deficiente. Uhum, Então, a gente tem a nossa própria maconha endógena. A gente produz a nossa própria maconha, que é o 2-AG, né, e a anandamida, os 2 principais aí. E quando a gente vai envelhecendo, a gente é como se a nossa maconha endógena tivesse sendo diminuída, né, por alguma patologia, o nosso sistema endocannabinoide vai ficando mais, não tão ativo, né, e é um sistema sobre demanda. Então ele uhum, só, produz endocannabinoides como um todo, se ele precisa. uhum, E aí quando esse paciente é idoso, ele tem cada vez a deficiência desses endocannabinoides como um todo. uhum. Então a gente usa para diversas patologias, porque geralmente o paciente idoso vai ter uma dor articular, vai ter algum outro problema, diabetes, algum problema de visão, às vezes, né, Uhum. glaucoma. Então, assim, o paciente idoso é o que mais a gente pode usar e sem medo de usar, né. A gente óbvio que a gente vai usar com cautela, pensando, né, no fitocannabinoide que vai ser melhor para ele, mas a gente vai usar e geralmente a gente tem uns resultados muito bons nesses pacientes idosos. E falando sobre o paciente que não pode receber a cannabis, como vocês identificam isso? Porque não é todo caso que vai poder utilizar a É, cannabis. cannabis não é panaceia, né, a gente costuma falar. Geralmente não vai ter um caso, assim, específico: "Ai, a gente não vai usar nesse paciente", mas a gente vai avaliar nesse paciente, porque tem pacientes que são mais sensíveis, né. A gente já acompanhou casos de pacientes que são extremamente sensíveis ao THC em si, mesmo o óleo sendo, full espectro rico em CBD, uma única gotinha às vezes causou sonolência em excesso, causou uma diarreia como um todo. Então, nesses pacientes, a gente vai ter mais cautela, nesses pacientes que têm mais essa sensibilidade como um todo. Mas, de forma geral, a gente pode usar para diversas patologias, e aí vai depender de cada paciente mesmo. Uhum. Aqui nós gostamos das histórias reais. Uhum. Além dessa cachorrinha, né, qual o outro caso que te deixou assim, que foi muito emblemático para você? Aí é outro caso que foi logo que eu formei, e aí eu pude acompanhar um paciente, o Bartô, um cachorrinho de 45 quilos, né, um boxer. Ele tinha osteosarcoma. A gente sabe, né, que osteosarcoma é um câncer muito agressivo como um todo, né, que atinge as articulações ali. Uhum, Alguns pacientes precisam fazer a amputação desse membro, além de quimioterapia, dependendo do quadro. Esse paciente chegou para mim, ele quase já não andava, sentia muita dor, tomava todas as medicações que você possa imaginar para dor, fazia acompanhamento oncológico também. E aí ele praticamente só ficava deitado, levantava pouco para fazer as suas necessidades, mas às vezes ele fazia deitado também. uhum. Não tendo qualidade de vida nenhuma, a tutora, ela resgata muitos animais também, ajuda muitos animais também, e ela não queria também fazer alguma coisa muito invasiva nele, até porque já era um cachorrinho idoso, então a gente entrou com a cannabis nesse objetivo de melhorar a dor dele. Eu sempre falava assim pra ela: "Nosso objetivo aqui não é a cura, até porque o osteosarcoma é um câncer muito agressivo, mas se a gente puder melhorar um pouco a qualidade de vida nesse meio tempo, a gente, né, tem um resultado muito positivo". E aí ele fez o tratamento, assim, a expectativa de vida dele não era muito alta, mas a gente conseguiu fazer o tratamento dele por 1 ano. Poucos, sei lá, uns 20, 30 dias depois que a gente iniciou a cannabis, que a gente chegou à dose ideal dele, né, do canabinoide dele, ele voltou a andar, voltou a comer bem, Uhum. voltou a fazer as necessidades no lugar certo, né, porque ele realmente não é porque ele não conseguia, né, ele fazia deitado às vezes porque não Sim. conseguia.
E aí tem até um vídeo dela mandando ela tem uma casa muito ampla, assim, com um quintal muito amplo e vários cachorros, e aí ele brincando, correndo, se divertindo, comendo Uhum. bem, assim. Então, pra mim, esse caso foi muito marcante, porque a gente conseguiu melhorar a expectativa dele de vida nesse 1 ano, Aham. melhorando a qualidade de vida, tirando algumas medicações pra dor, porque a tutora às vezes acontece isso, né, não pode, tá gente, não pode, mas, às vezes acontece isso do tutor tirar por conta própria as medicações alopáticas, e a gente, precisa tomar muito cuidado com isso. E ela tirou por conta própria, mas graças a Deus ele ficou bem. Aham. Ela fazia dipirona, às vezes, pontualmente, junto com a cannabis, mas de Uhum. forma geral ele ficou muito bem só com a cannabis depois de um tempo e, assim, é um caso muito marcante, muito feliz. E a gente usa pra família toda, assim, ela tinha a mãe desse cachorro ainda e a irmã, e elas também usaram Aham. cannabis, também com quadros de câncer, né, então, assim, a família toda se beneficiou ali. É um isso é genético? Pode ser. A mãe, na verdade, tinha câncer de mama, a mãe e a irmã. Uhum. Mas o osteosarcoma como um todo, ele tem predisposição genética também. Ah. Pode acontecer. E um caso que você, utilizou, né, o tratamento da cannabis com um pet e que não funcionou? Eu acho, assim, às vezes não é que não funcionou, mas que não atingiu a expectativa do tutor. Caso de crise convulsiva, já tive cliente que abandonou o tratamento, porque Uhum. não chegou no objetivo que ela queria. No Tá. caso de não cessar as crises, mas eu acredito que nesse caso a gente talvez não tenha atingido a dose ideal dele, né, porque acontece isso também, o tutor às vezes não tem paciência, né. Eu sempre falo que é um tratamento a longo prazo, a gente não vai ter melhora imediata, né. E casos de ansiedade, eu tenho, não é isso, de atingir a dose terapêutica, a gente teve muitas melhoras, mas ainda não tá na melhora ideal do tutor. Uhum. Então assim, e teve recentemente uma caso de uma cachorrinha que acabou de vir a óbito também, que ela tinha dor crônica, era uma cachorrinha já idosa, 18 anos, pequenininha, tinha osteoartrite como um todo, mas ela sentia muita dor e ela era muito sensível a todas as medicações possíveis. Então Uhum. todos os anti-inflamatórios que ela usou antes da cannabis, ela vomitava muito, ficava muito nauseada. Eu não comia, enfim, aí a gente entrou com a cannabis, a gente conseguiu reduzir essa questão, não vomitou mais, não teve mais essa questão de falta de apetite, mas o controle da dor ainda foi muito difícil, mas ela estava usando há pouco tempo também, tinha 1 mês aí mais ou menos, só que logo depois ela veio a óbito, provavelmente ela tinha alguma outra comorbidade também, né. Então Uhum. assim, é que nem eu sempre falo, cada paciente é único e às vezes a gente, precisa ajustar essa expectativa do tutor mesmo, porque o tutor às vezes vem com uma expectativa: "Ai, vou cessar totalmente as Uhum. crises convulsivas do meu É, animal, vai ser um vai ser milagre, um o que nós milagre", e falamos aqui no início, né. não é milagre, né, a gente precisa deixar muito claro. É uma ferramenta terapêutica que precisa ser usado com critério. Uhum. E ser comprada em lugares, né, confiáveis. Com toda certeza. E, assim, no caso, né, a Ameixa usava a cannabis, né, ela faleceu, e ficou um resto, metade do vidro da cannabis lá. A Lorena pode doar esse resto que sobrou para outro animal reaproveitar? Não é o ideal, até porque a gente não sabe que tipo de óleo que esse animal vai precisar. Então, é a tecla, né? Cada Uhum. indivíduo é único, né? E às vezes pode ter tido uma contaminação, às vezes, né, a ameixa pode ter lambido sem querer o frasquinho ou a Aham. pipetinha, vamos dizer assim, e a gente pode ter uma contaminação cruzada. O óleo, às vezes, por conta da validade também, tem a validade, então não é o ideal mesmo, até porque a gente precisa saber que tipo de óleo que esse outro paciente precisa usar. Às vezes não é o mesmo, não é tudo igual, né, não é: Uhum. "Ah, é um óleo de cannabis", não, é um óleo de cannabis do quê? Pode ser rico em CBD, pode ser rico em THC, né. Então, pessoal, eu trouxe justamente esse exemplo, né, para que a doutora Isabel, respondesse e afirmasse, né, ressaltasse
que você não pode usar nada do canabidiol que não seja prescrito para o seu próprio animal. Sim. Não é verdade, doutora? Com certeza. Muita gente às vezes, ai, doutora, eu consegui um óleo aqui, comecei a dar por conta própria. Às vezes acontece. Eu tô, o tutor, né, tem 3 animais, prescrevi o óleo para um animal. Aí quando eu vejo todos os animais da casa estão usando o mesmo óleo. Aí eu já fico, né, nervosa. Sim, Porque pode dar um efeito pode ter colateral, um efeito né? colateral, até porque a dosagem pode ser alta demais. Cada sistema do canabinoide, né, é individual. Então, dependendo da dosagem, pode ser uma dosagem muito alta para esse paciente. Por mais que seja, é uma gota. Então, assim, uma gota vai interagir no sistema endocannabinoide, né? Uhum. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com a automedicação também dos animais. Não só com a cannabis como um todo, mas com Uhum. corticoide, com dipirona, com antibiótico. Quantas vezes a gente pega na clínica um animal que chega passando mal? Ai, doutora, eu já fiz antibiótico, já fiz dipirona, já fiz meioxicam. Não pode, gente, não pode, porque às vezes não é aquilo que vai tratar. E pior, vai criar, por exemplo, no caso de um antibiótico, a gente vai criar até resistência antibacteriana também, né? Uhum. Então, com a cannabis funciona a mesma coisa. A gente pode sedar o animal pode ter efeitos colaterais como um todo. Então, a gente precisa ter muito cuidado e critério também, né? Exato, nada de doutor Google e Por doutor favor, ChatGPT. nada de. E o óleo para humano pode ser utilizado em pet? Então, pode, porque assim, por exemplo, a maioria das associações, o óleo é o mesmo, tanto para humano quanto para animal, dependendo da dosagem. Mas não é que a gente vai usar o mesmo óleo, por exemplo, você usa um óleo da PEP, vamos dizer, uma associação medicinal que a gente tem aqui no Rio. Uhum. Às vezes eu vou usar um óleo da PEP também para sua gatinha, para cacau. Uhum. Mas não vai ser, às vezes, o mesmo óleo. E você também pode ter contaminado aquele óleo, também pingando na hora de pingar na sua boca, né, como um todo. Então, a gente tem que ter muito critério disso. Assim, a concentração pode ser diferente. Então, geralmente, as associações fazem produtos para todo mundo, só que a concentração vai ser diferente mesmo. Mas você não vai usar o seu óleo para o seu pet. Isso não. Uhum. E quais são os efeitos colaterais mais comuns? Tá. Eu costumo falar que os efeitos colaterais, eles são, às vezes, transitórios, né? Mas cursa com uma gastroenterite, pode acontecer um vômito, uma ataxia, né? Uma incoordenação motora. Geralmente são esses mais comuns, uma sonolência. Mas como eles são transitórios, dependendo do tipo de efeito colateral, a gente, por exemplo, só dormir um pouco mais hoje na mudança do aumento da dose. Então, Uhum. a gente vai esperar para ver, porque geralmente o sono melhora, entendeu? É, amor. Foi direto na minha água. É. E ele pode, né, você já falou que inclusive, né, o tratamento alopático ele não deve ser desconsiderado, mas tem algum tipo de medicamento que não pode ser utilizado ao mesmo tempo com a cannabis? Essa pergunta é importante, porque assim, não é que não pode usar, mas tem que usar com critério, porque a gente tem N, né, medicações que podem ter essa interação medicamentosa ali, né, e, e ter outros efeitos como uma sedação em excesso, né, potencializar um ou outro. Então, a gente vai usar, mas com critério, geralmente espaçado. Então, geralmente, o que eu recomendo, o paciente está usando a cannabis, está usando, por exemplo, uma pregabalina para dor também, a gente vai espaçar pelo menos 2 horas dessas Uhum. medicações, para não correr um potencializar o outro e acontecer, por exemplo, uma sedação, por exemplo. Que aí, Aham. às vezes, o animal dorme e vai dormindo e deixa ele lá, mas assim, não tem muito o que a gente fazer, né? Em caso de intoxicação, é óbvio que a gente vai tratar os sintomas, mas quando é, por exemplo, só uma sonolência, a gente vai deixar o animal dormir, vai fazer uma hidratação, dependendo se precisar, né? Mas sempre tem com critério, cautela também. E falando, né, sobre valores, que não é um tratamento, muito acessível, né. Eh, ele continua sendo inacessível, né, eu falei: "É", mas
pode ser um era, Uhum. ele continua, assim, com valores mais altos? Essa questão do valor melhorou muito, graças às é que nem eu falei, as associações, né, elas são muito importantes para o tratamento como um todo, porque geralmente as associações são sem fins lucrativos, elas geralmente cobram realmente o custo que custa ali, né, pra produção, os funcionários da associação como um todo. É um custo elevado, porque é um medicamento difícil, né, de produção, os materiais para fazer são caros, mas assim, hoje é muito mais barato. A gente tem tratamentos a partir de R$ 150, R$ 200, dependendo do tamanho do animal, porque Uhum, depende da concentração. Então, assim, por exemplo, se uma gatinha, geralmente custa a média de R$ 200 um frasco, que pode durar aí por 3 meses um frasco. uhum. Agora, um animal de 40, 50 quilos, às vezes a gente vai precisar de um óleo mais concentrado, que aí pode ser em torno de R$ 500, R$ 600 também o frasco. Mas, mesmo assim, é muito mais barato que um óleo importado, por exemplo. Um óleo importado é na média de 800 a R$ 1.000. Caramba, então a gente conseguiu democratizar com as associações Sim. o óleo, né. E se a gente for comparar, por exemplo, com uma medicação alopática, dependendo das medicações alopáticas, é R$ 100 mensal, 150 mensal. Eu posso falar isso por experiência própria, porque a ameixa usou por 2 meses, quase 3 meses, e ficou a metade do frasco, Uhum. né, É. então isso acaba realmente trazendo mais acessibilidade. E como que o tutor, né, o responsável pelo pet encontra um veterinário capacitado para prescrever a cannabis? Eu sempre falo assim, que a gente tem que sempre buscar saber, né, às vezes algum médico vai te indicar, a gente hoje tem diversos cursos, né, na área, então assim, todo médico veterinário pode prescrever, agora ele deve, né. Aí tem que buscar se especializar, fazer curso, a gente tem diversos cursos na área, a gente tem pós-graduação já na área, então o que eu indico é sempre buscar mesmo profissionais, ver se tem algum veterinário seu que indique algum profissional capacitado, porque assim, a gente pode sim prescrever? Pode, mas a gente tem que saber com o que a gente está lidando, a gente tem que entender o sistema endocannabinoide. Não é só pegar e pingar uma gotinha ali por ser natural, né, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Então Uhum. sempre buscar uma indicação ou buscar no Google mesmo para ver, dar uma olhada no currículo mesmo desse veterinário, né, que tenha uma especialização ou que tenha algum curso na área, que você já atua há um tempo na área também, né. E onde a cannabis ela não tem, evidências científicas? Hum, Vamos lá. A grande maioria eu não vou falar o que não tem evidência, porque o que acontece? O que não tem evidência é porque a gente não estudou ainda, né. Então, a gente tem alguns estudos que, mostram que pode ter uma melhora, mas às vezes ainda precisa de mais estudos para melhorar ter mais evidências como um todo, né, um estudo mais robusto, né. Mas, de forma geral, o que a gente tem, tá, porque eu acho que fica mais fácil o que a gente tem: epilepsia, dor crônica, tanto em cães e gatos, né, a osteoartrite em cães a gente tem muito estudo, né, em gatos a gente fez recentemente um na Rural, com gatinhos acima de 10 anos, que a gente observou uma melhora, mas não estatisticamente, porque o óleo era rico em CBD, então assim, vamos ver se um futuro próximo a gente tem um óleo rico em THC, talvez, para evidenciar esse estudo. Eh, Alguns casos de ansiedade, medo de fogos de artifício, a gente já teve algumas questões também, alguns estudos para fora do país, né. Uhum, que é É. inclusive o que você tá. Isso, a minha ideia também, a gente vai usar diferentes tipos de fitocannabinoides também para ver essa questão, para ver se ajuda pelo menos a minimizar, né. Eh, a gente utilizar antes, né, um tempo antes da exposição, por exemplo, final do ano, eu sei que meu cachorro, meu gato tem muito medo de fogos de artifício, fica extremamente agitado, né.
Então a gente começa a usar um tempo antes, né, mas geralmente esses animais também são ansiosos, então a gente vai acompanhando e vai vendo. Uhum. Mas assim, principalmente, né. E aí tem, estudos muito robustos sobre o sistema endocannabinoide como um todo, né, que a gente tá entendendo. Tem muita coisa que a gente já sabe que funciona, mas não sabe como que é esse mecanismo que funciona, então a gente tá evoluindo. Então assim, Uhum. a gente tem muitos estudos ainda para melhorar, mas a gente também tem muito estudo já concreto, de dor, de epilepsia, né, de alguns casos de ansiedade, câncer, né. Eu tenho o efeito antitumoral que a gente pode falar também, Uhum. mas é com critério, porque a gente às vezes a gente fala: "Ah, efeito antitumoral", aí tem gente que vai achar: "Ai, vou curar meu cachorro que tem câncer com a cannabis". Não, não vai, a gente não vai curar esse paciente, né, mas a gente vai Uhum. realmente melhorar a qualidade de vida, né. Uhum. E como que você enxerga o futuro da cannabis medicinal, na medicina veterinária? A gente já avançou muito, principalmente de 2020 pra cá. Nossa, a gente estava em passo de formiguinha, né. Eu achei que nem ia sair essa questão da especialidade, né, esse ano ainda, mas a gente já avançou muito. Então eu acredito que nos próximos anos a gente vai ter medicamentos registrados, né, pelo mapa, a gente vai ter mais acesso, né, à medicação como um todo, a gente já tem muito acesso. A gente tem as novas RDCs aí, né, que envolvem a questão dos associativismo também. Então assim, eu acredito que a gente tem muito ainda para evoluir, mas nos próximos 5 anos a gente vai estar muito melhor que hoje, com certeza. Aham. E a respeito de mito, né, qual o mito sobre a cannabis medicinal que você acabaria? THC é tóxico. É, Porque mas qual é esse é, mito? porque assim, muita gente chega pra mim: "Ai doutora, eu quero usar o óleo de canabidiol, Uhum. porque eu já ouvi falar que o THC é tóxico, faz mal para os animais, gato não pode tomar óleo de cannabis". E isso realmente é um mito, porque principalmente aqui no Brasil a gente percebe isso, né, a gente usa muito THC na nossa rotina. A maioria dos estudos, se você for olhar, são estudos ricos em CBD. A gente raramente a gente tem algum estudo rico em THC. Quando a gente vê rico em THC é em relação à toxicidade como um todo, né, dos efeitos adversos e tudo. Só que se a gente for olhar esses efeitos adversos nesses estudos, né, de ricos em THC, são doses extremamente altas. Então, Uhum. se a gente usa com uma dose muito baixinha, bem baixinha, a gente começa uma menor dose e vai aumentando gradativamente, hoje a gente usa geralmente 0,02, 0,05 a dose inicial de um óleo rico em THC para um paciente. É uma dose muito baixa, a gente fala, né, do Brasil usar as microdoses, né. Então, assim, o THC, ele é muito benéfico. Ele não é o vilão da história. Muita gente: "Ah, o THC é o vilão, ele causa psicoatividade, ele tem efeito adverso, deixa a pessoa chapada, deixa o animal chapado". Às vezes, para um animal que é que nem eu falei, um animal que não tá dormindo, ele relaxar e poder dormir melhor, o THC vai ajudar nesses casos, né. Aham. Então, assim, o THC ele não é tóxico, é tudo dose. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose, eu sempre falo isso, né. Uhum. Então, assim, o THC funciona a mesma coisa, então o THC não é tóxico. Uhum. E já teve algum caso, assim, né, de você conversar com algum tutor e ele não colocar fé nesse tratamento? E o Já. que que você fez para que ele passasse a acreditar, né? Então, como que você conversa com o responsável pelo pet? Hoje a maioria dos responsáveis chegam já buscando a cannabis como um todo, porque querem realmente, porque acreditam, às vezes acham que é a última esperança, milagre como um todo, a gente já falou aqui. Mas tem pacientes que não conhecem, que não sabem nada, que nunca ouviu falar, que tem um preconceito, né. Uhum. Recentemente atendi uma cachorrinha que tinha epilepsia e tinha dor crônica junto. A gente Conversei muito com a tutora, a gente ficou quase 2 horas conversando sobre o Uhum. quadro, e ela não fez o tratamento. Ela nem chegou a comprar o óleo. Uhum. Mas isso foi uma questão, acho que mais de preconceito interno dela,
Tá. com o tratamento, porque querendo ou não, a gente não tem um produto registrado ainda, né? Então, eu acho que isso botou muito na cabeça dela. Hoje a gente pode, que nem eu falei, a gente pode prescrever os óleos de farmácia. Naquela época, a gente não tinha autorização, a gente não podia fazer receituário comum, tinha que ser os receituários especiais, né? Porque era uma medicação de uso mais controlado. Então, assim, o médico veterinário hoje, para ter o receituário de uso ainda é muito burocrático. A gente pode ter, mas é muito burocrático, que eu não tinha na época. Uhum. Agora, o óleo de cannabis de farmácia, a gente consegue prescrever com uma receita de controle especial branca, normal. Só que naquela época não tinha esse acesso ainda, né? Uhum. E aí eu passei um óleo de associação pra ela, ela não quis fazer. Eu acredito que foi por ainda o preconceito dela em relação a não ter um óleo registrado, dela ter um medo também, Uhum. envolver ela era, evangélica, né, ela tinha muito medo acho que também do entorno, o que que iam pensar. Então eu acho que a maior barreira ainda é o preconceito. Tá. É. Mas a gente tá vendo, né, que tá vindo um avanço, Com certeza. e essa conversa é justamente para a gente conseguir, né, informar aí os tutores de pet, para que eles, aqueles que têm o preconceito, né, que tenha pelo menos a curiosidade de se informar mais e ver como que a cannabis medicinal pode trazer benefícios na saúde, dando qualidade de vida, né. Você falou, às vezes o animal não tá dormindo, cara. Tem nada melhor do que a gente dormir, relaxar e descansar. Tem algum tema que que a gente não abordou aqui, que você acha que é super importante ser falado? Ai, a gente passou por um pouquinho de cada coisa, né. Aham, Como eu falei, a gente tem a nossa própria maconha endógena, então nosso organismo como um todo, a gente tá apto ali a receber, né, a produção, a cannabis como um todo. É importante a gente falar que os fitocannabinoides, né, que são os principais efeitos, os compostos que a gente utiliza, não estão presentes apenas na cannabis. Outras plantas também produzem, tá. né. Hoje a gente consegue usar canamiméticos, né, que são, produtos, né, que atuam no sistema endocannabinoide como um todo, sem necessariamente usar a cannabis. A gente tem o Uhum, PEA, por exemplo, que ajuda muito nessa questão também de dor e, por exemplo, de animais, com dermatites. Então, assim, pacientes que têm atopia, dermatite como um todo, o PEA também ajuda muito. Tem tá. o OIA também, que a gente utiliza. Então, são outras ferramentas, além da cannabis, que a gente pode lançar mão, né? Às vezes, até mesmo quando o tutor tem esse preconceito de Uhum, usar o óleo em si, a gente pode lançar mão, porque a gente vai estar trabalhando em cima do sistema endocannabinoide. E é muito importante falar que a cannabis não é a única forma da gente regular o sistema endocannabinoide desse paciente. Então, a tá. atividade física também ajuda, né? Olha. Quando a gente está produzindo, fazendo atividade física, a gente está produzindo a anandamida, né, que é o nosso endocannabinoide. Então, a gente está regulando esse sistema endocannabinoide. Quando a gente faz uma boa alimentação, porque a gente é o que a gente come, e os animais é a Sim. mesma coisa também. Então, uma boa alimentação, às vezes, a gente tenta introduzir uma alimentação natural também para esses pacientes, para melhorar a questão do sistema endocannabinoide como um todo. Então, assim, a cannabis é só uma pontinha ali do nosso iceberg, né? A gente tem diversas outras ferramentas que a gente pode lançar mão que vão interagir nesse sistema endocannabinoide. Uhum. Doutora Isabel, a gente está caminhando para o final Sim. do nosso episódio e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os responsáveis por pets. Vamos lá. Eu acho que se você quer buscar, né, um tratamento individualizado, melhorar a qualidade de vida mesmo do seu animalzinho. Seu animalzinho sente dor, sente desconforto, não tá comendo direito. Eu acho que é um tratamento sim, né, a gente a buscar, sempre pensando no bem-estar, na qualidade de vida deste paciente, desse indivíduo. Então, ela concorda, viu, gente? Então, assim, não tenha medo, não tenha preconceito. Eu acho que a gente precisa realmente quebrar. A gente melhorou muito, né, essa questão do preconceito. Então, busque um profissional, né, adequado, busque um profissional especializado na área para tirar todas as dúvidas. Eu sempre
falo isso nas minhas consultas também, eu tiro todas as dúvidas dos meus pacientes, né, dos meus tutores, pra gente sair o máximo sem dúvida possível. Então, assim, não tenha medo, não tenha preconceito. Eu acho que a cannabis pode sim melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes. Então, cannabis melhora a saúde, melhora a qualidade de vida dos nossos pacientes, dos nossos animais. E onde o Zen Lover te encontra? Então, no meu Instagram, né, vet.isabelniles, com 2 L's, Nilles, né? Pelo meu WhatsApp também, lá nas minhas próprias redes sociais vocês vão achar tudo, né? Tem o link lá que vocês acham meu currículo, acham minhas redes sociais, acham meu WhatsApp. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, me bota à disposição também, pra gente conversar. E tô aí. Então, chegamos no final de mais um episódio, aqui com a doutora Isabel Niles. Quem não se inscreveu no nosso canal, se inscreva para receber mais conteúdos como esse. No Instagram, nós estamos como @zen_animal. Nós estamos também no Spotify, basta buscar por Zencast Animal. E no TikTok, também como Zencast Animal. Obrigada e até o próximo episódio.